Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos para a nossa sessão aqui em terapia celular com a Kite Gilead. Eu sou Diego Santoro, sou gerente-geral da região intercontinental da Kite. É uma região que compreende aqui a América Latina, o Oriente Médio e o Sudeste da Ásia. Tá? Então, vou apresentar para vocês aqui um pouco do que é a nossa empresa e depois vocês vão ter a parte principal aqui, a discussão sobre a terapia, o que a gente está fazendo no mundo e aqui no Brasil, especialmente, para que isso se torne cada vez mais realidade para os pacientes aqui no país. Bom, a Kite é uma empresa que é 100% focada em terapia celular e a gente é focado em tratar e potencialmente curar o câncer. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do que já foi feito até agora no mundo e uma tecnologia que aqui no Brasil já está aprovada e já está precificada, inclusive, e disponível em alguns centros aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio, na Bahia e em Minas Gerais. E vamos continuar expandindo para que mais e mais pacientes possam ter acesso a essas terapias. Nós não só trabalhamos com a terapia no final de sua produção, mas desde o início. Então, uma parte muito importante da produção de terapias celulares são os vetores virais, e nós produzimos os vetores virais também, e com esses vetores virais nós conseguimos produzir os produtos finais em nossas fábricas, que eu vou apresentar também onde elas estão disponíveis ao redor do mundo. Nós já tratamos ao redor do mundo mais de 16 mil pacientes com nossas tecnologias. São 2 produtos que já estão aprovados no mundo, com 5 indicações diferentes, mais de 4 mil empregados 100% dedicados à terapia celular dentro dessa empresa. E esse número é interessante, mas eu queria fazer aqui uma comparação para vocês. A gente fala que tem 90 mil metros quadrados só para fábricas ao redor do mundo. E acho que aqui no Brasil talvez faça sentido para a gente pensa num campo de futebol, é mais ou menos 10 mil metros quadrados. Né? Então a gente tem, em média, aí, de 8 a 9 campos de futebol 100% dedicados para a fabricação de terapias celulares ao redor do mundo. E esses produtos já são reembolsados em mais de 20 países, mais de 22, na verdade, países no globo terrestre, aqui em países como Estados Unidos, Europa, Japão, Arábia Saudita e outros. A história da Kite, rapidamente, é uma empresa que começou em 2009, ali nos Estados Unidos, na Califórnia, como uma biotech. Em 2012, entrou numa parceria aí com o National Cancer Institute nos Estados Unidos, para continuar esse desenvolvimento. Em 2015, nós tivemos aí uma definição dessa categoria de Breakthrough Innovation. Né? Então, é uma modalidade onde o produto é aprovado mais rapidamente, com uma necessidade diferente de estudos clínicos para aprovação. Em 2017, nós tivemos a primeira aprovação pelo FDA nos Estados Unidos, e a Gilead, que é a empresa que é a dona da Kite, comprou a empresa e passou a ser a dona de todo o que a gente tem hoje no mundo como Kite. Em 2020, a gente teve o segundo produto aprovado para 2 outras indicações, né, e eu vou falar um pouco das indicações depois. E hoje, em 2023, eu posso falar que a gente já tem mais de 16 mil pacientes tratados com nossas terapias. É bastante gente, é muita experiência, então toda essa verticalização que a gente tem, desde o vetor viral até o produto final, os estudos clínicos que a gente tem nessas 5 indicações, dados de real world evidence, provam que realmente esses produtos estão mudando a vida de muitas pessoas em vários países do mundo. E eu tenho certeza que aqui no Brasil a gente continuará mudando a vida de pessoas também, como alguns de vocês aqui. A gente está presente em vários lugares do globo, então a gente começou as nossas operações na Califórnia. Na Califórnia nós temos centros de fabricação, temos centro de pesquisa e desenvolvimento e, como eu comentei com vocês também, o centro de fabricação de vetores virais. Quando a gente move um pouco aqui para o leste, né, então a gente tem Filadélfia e Maryland, uma fábrica nova que a gente inaugurou há 1 ano atrás, mais ou menos, e esse ano a gente adquiriu uma nova empresa de pesquisa e desenvolvimento chamada Team Unit, que a gente também tem mais um centro ali na Filadélfia agora. Na Europa, a gente tem o nosso headquarters em Londres e uma fábrica em Amsterdã, que também é 100% focada na produção de
produtos para terapia celular, nossos produtos, e uma parceria que a gente tem na China, onde a gente também produz os nossos produtos, com uma empresa chamada Fosun Kite, que produz e já está disponibilizando esses produtos desde 2022 na China. Aonde a gente faz pesquisa e quais são as indicações onde a gente já tem os nossos produtos? Então, nós temos muito foco em linfoma difuso de grandes células B, linfoma folicular, leucemia linfoblástica aguda e o linfoma de células de manto. Então, todas essas indicações, nós já temos aprovações em diversos lugares do mundo. Aqui no Brasil já temos as aprovações para linfoma difuso de grandes células B e também para linfoma folicular. Estamos trabalhando para trazer as outras indicações aqui para o país, para garantir que os nossos pacientes aqui tenham essas opções de tratamento que realmente têm dados muito transformativos para a vida das pessoas que vivem com essas doenças, com um potencial curativo. É uma terapia que depende de muitas pessoas para que a gente viabilize isso para os pacientes. Então, hoje aqui vocês vão ver, vamos ter discussões, o time cross-funcional, então não são só os médicos, mas as enfermeiras, os farmacêuticos, todos têm um papel muito importante para garantir que esse produto seja entregue da maneira que precisa ser entregue para os pacientes e que os efeitos sejam obtidos. Realmente estamos mudando a maneira que o câncer é tratado no mundo. Somos hoje o líder em terapia celular do mundo. Nós estamos fazendo muita pesquisa para avançar além das terapias que temos hoje, indicações que temos hoje. O nosso sistema de fabricação é inovador e é muito confiável. Hoje somos a empresa que tem a maior taxa de sucesso no mundo e a gente sabe que em alguns hospitais mais acostumados com a terapia, o pessoal começa a preparar os pacientes para infusão até antes do produto estar pronto, por tamanha confiabilidade que a gente tem no produto. E a gente vai continuar fazendo esse avanço na tecnologia, não só com os nossos pesquisadores, mas nas parcerias que nós temos ao redor do mundo com várias universidades e centros de pesquisa. Vamos trabalhar sempre juntos, não só da empresa Gilead e Kite, mas com todos os centros e com todos os pacientes, que a gente continue transformando a vida das pessoas. Espero que a sessão seja muito informativa para vocês. Gostaria de chamar um vídeo de um paciente para vocês verem um pouco a jornada do paciente de terapia celular. Obrigado. Continuamos. I didn't have any real symptoms. We had the family together, and my daughter, she said, "You know, Dad, you have a lump under your neck here. You really should get that checked out." When I was 64 years old, I was diagnosed with stage 4 follicular lymphoma. I went through extensive chemo, then had 11 years cancer-free in total remission. It did come back, and this time it was diffuse large B-cell cancer, which is a more aggressive form. At that point, it was a crisis mode for our family. It shook the family to its foundation. He's my other half. He keeps me steady. I couldn't think about ever losing him. And I said, we're going to beat it. We're in this together. We're going to beat it. I had a shorter course of a different type of chemotherapy followed by radiation treatment. Once again, it returned. The process was getting shorter and shorter intervals of remission, and the doctors were running out of ammunition to use to treat it. I met initially with Dr. Mensah, and he took a detailed patient history. Looking at his performance status, his overall comorbid conditions, we deemed him fit to go through CAR T-cell therapy. The alternative for Charles would have been to do high-dose chemotherapy followed by an autologous stem cell transplant, and I don't know how he would have tolerated it. It was a pleasure to find out that I had no sign of cancer, and I guess the biggest blessing is not having to look over my shoulder and worry about it coming back again.
in terms of their age and their ability to go through CAR-T. I feel that we should assess on an individual basis because these older patients can actually tolerate CAR-T cell therapy. It's hard to express the joy that you get of getting a second chance at life. Life is precious. Being able to sit by him and hold his hand, I give thanks that he's still here. I don't think it would have been possible to endure the cancer, either initially or throughout the last 17 years, without my wife's unfailing support. And she was there every step of the way. And now that the health issue isn't in the forefront anymore, next year we're going to celebrate our 60th wedding anniversary, so we're looking forward to that. 60 years we've had. I like to say that we were friends and then we got married. Then we got married, right. But we've been friends throughout. We've been through a lot of different things together. But you pick each other up. Yeah. That's the key, is to care enough to pick each other up at the time that you need to. Fortunately, medical science has progressed at a sufficient rate to help us continue on, so we're just grateful for that, and we just enjoy every day we have together. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Marília Casseb, eu sou diretora de Assuntos Externos da Gilead Sciences Brasil, Gilead Kite do Brasil. Eu quero agradecer primeiro o Diego por ter dado uma visão para a gente da indústria farmacêutica sobre a jornada do paciente de linfoma. E é muito importante agora que a gente tenha um outro olhar sobre essa mesma jornada e sobre todos os aspectos que ela engloba. E, para tanto, a gente vai convidar aqui a Caterine Moura, que é a CEO da Brale, para se somar com a gente ao palco, por favor, Caterine. Um instante, gente. Sempre tem uma questão. Outro. Perfeito. Então, a gente tem aqui a Caterine, como eu falei para vocês, e a gente quer, junto com ela, que é uma grande representante de uma importantíssima organização não governamental desse país, estabelecer uma conversa muito bem colocada aqui por uma pessoa que vem liderando o cenário aqui do TJCC com várias outras organizações. E eu vou me juntar a ela, a essa mesa, e peço que vocês, durante a nossa conversa, fiquem à vontade para endereçar perguntas através do QR Code. Muito obrigada. Caterine, querida, nós temos aqui uma médica, advogada, entre outros vários atributos. E a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer para você hoje, Caterine, é o que trouxe você para o cenário do terceiro setor, mais especialmente à frente da Brale, com uma representatividade tão forte, né, à frente do TJCC, com todo o início desse movimento com a Merula à frente, a quem a gente agradece e tem certeza que ela está conosco de alguma forma aqui nos acompanhando. Eu passo a palavra para você. O que te trouxe aqui, minha amiga? Fala para a gente. Nossa, é só pergunta fácil, né? Aquela que se responde em 5 segundos, né, Diego? O convite foi... Ai, Melissa, que bom que você veio me ver. O convite foi muito bem aceito, sabe, Marília, por vários motivos. Primeiro, por ter vindo da Kite Gilead, eu não podia dizer não de jeito nenhum. A gente vem acompanhando com muito entusiasmo, né, como médico, como profissional da área da saúde, como líder também dessa associação e como pessoa, como familiar, os progressos técnicos, científicos, né, toda essa transformação aí biotecnológica, e que bom que está acontecendo. Mas por que eu vim parar aqui, né, e como isso ocorreu? Eu refleti muito, quando você me
me perguntou já numa outra oportunidade sobre isso. Eu acho que o mais honesto é dizer como foi. Não foi um processo ordenado, não. Tá? Então, eu sou médica sanitarista, mas antes de fazer saúde pública, eu estava num outro caminho. Ainda bem que eu mudei. Porque eu logo percebi que eu tinha mais, não sei se mais interesse, mas mais vontade de fazer transformação a partir do coletivo, né? Não sei, eu gostava muito da clínica, né? Era médica de família, atuando junto à comunidade, totalmente convencida de que esse processo do cuidado na atenção primária é o que transforma, enfim. Mas eu comecei a me interessar pelo sistema como um todo. Depois comecei a pensar, poxa, como é que eu vou fazer a diferença tocando individualmente a vida das pessoas em comunidades tão carentes, vulneráveis? Vai demorar muito. E aí eu trilhei um caminho na saúde pública. Pois bem, resumindo, tá? Porque não parece, eu sou jovem, mas tem 20 anos aí de estrada. Resumindo, eu passei a ser gestora do SUS nas 3 instâncias, né, nas 3 esferas, federal, estadual, municipal, aprendi muito. Depois fui para a academia, pesquisa, depois fui para a consultoria, comecei a entender de sistemas de saúde comparados, diferentes perspectivas e países. Enfim, também fui setor privado, fui indústria, né? Só não fui poucas coisas, né? Fui agência regulatória, enfim. Tive esse caminho, mas em determinado momento, quando eu fui encontrada pela Merula, eu estava atuando no plano no âmbito de políticas públicas, mas muito distante do paciente. E aí eu acho que houve uma convergência de propósito de vida, de revisão pessoal, né? Com esse distanciamento, eu não conseguia ver o efeito, né, muito imediato da minha atuação. Isso me causou um certo desconforto. Eu estava num banco financiador de projetos de desenvolvimento social na área da saúde, em Brasília. É uma oportunidade muito legal, mas eu não estava satisfeita. Eu queria fazer mais e queria voltar, talvez, para o início. Ter um contato com o paciente, né? E colocar meu conhecimento à disposição de um processo de mudança um pouco mais próximo, né, do paciente. Bom, aí depois teve um componente pessoal também, né? Fiz 40 anos, comecei a fazer aquele processo de revisão. O que eu quero, para onde eu vou, né? Bom, nesse meio do caminho eu fiz um processo de formação sobre a experiência do paciente e o cuidado centrado na pessoa. Só um parênteses, como pudesse ser diferente, né? Cuidado centrado na pessoa. Pode ser distinto disso? Não. Bom, mas eu fiz essa formação e aquilo mudou a minha vida, Marília. Olha que eu já tinha assim, um caminho na assistência, depois um caminho na gestão, mas fazer um processo de imersão e discussão, né, com os colegas e aprendizado, porque existe informação, conhecimento, metodologia para aprimorar, né, e entender a experiência do paciente. Então, quando eu tive contato com esse saber, eu comecei a buscar inconscientemente um espaço de trabalho que me pudesse fazer transformação social, né? Eu já tinha atuado no terceiro setor, mas em outra posição, na gestão, né, do sistema direta, como organização social de saúde. E aí eu comecei a ver, poxa, como é que eu posso aliar a minha expertise na gestão, meu conhecimento de saúde pública, estar mais próximo do paciente, unir com o meu propósito de vida e focar na experiência. Focar nessa coisa que é tão importante a gente começar a considerar para poder, de fato, fazer mudança na prática assistencial e na prática da gestão também. E foi bem assim, tá? Comecei a emanar para o universo e pedir uma luz, um insight, né? Uma oportunidade. Bom, em paralelo, Merula Stigl, fundadora da Brale, e líder desse movimento, Todos Juntos contra o Câncer, ela procurava alguém que pudesse levar adiante esse legado. Ela precisava intensificar um processo de sucessão, queria dar continuidade, né? Isso não era uma oportunidade de trabalho, era uma missão. Então, ela começou um processo. Eu acho que a gente estava se preparando, ela de um lado e eu do outro.
O convite para fazer essa transição e vir para o terceiro setor nesta posição tão estratégica, de tanta responsabilidade, aconteceu, acho que, na hora certa. Então, eu precisava desse alinhamento, né? Eu precisava reforçar um propósito, estar mais perto do paciente, colocar em prática essa história de como que a experiência do paciente pode trazer valor agregado, né, no âmbito da saúde. E aqui estou. Então, esse processo ele foi amadurecido durante alguns anos. E aí o convite veio, a gente fez um namoro longo, alguns meses, porque eu precisava ter certeza, foi uma transição de carreira importante, e eu precisava ter certeza de mim, não era da Brale, não. Né? Ter certeza se eu estava à altura desse desafio, se eu conseguiria fazer uma imersão tão rápida quanto era necessária, e se eu poderia colocar meu conhecimento, assim, com toda humildade, falando conhecimento, expertise, né? O que a gente traz, a bagagem, a serviço de algo que pudesse fazer a diferença. Porque mais do mesmo, depois dos 40, a gente não se interessa mais por fazer, né? Não, ó, todo mundo concordando comigo. A gente tem que fazer algo edificante, deixar uma obra, um legado, tocar a vida das pessoas, ao mesmo tempo se desafiar a fazer melhor. Então, na Brale, né, estar aqui com vocês hoje representa tudo isso para mim. Do dia 1 que eu aceitei, até agora, eu estou aprendendo muito com os pacientes. Posso dizer para vocês que eu passei por vários estágios interessantes. A gente vai aprofundar aqui o papo, talvez eu consiga tocar em alguns. Mas eu acho que agora eu estou num espaço, no terceiro setor, mais adequado para o meu perfil pessoal, para o propósito que eu desejo, para a necessidade que eu vejo no sistema de saúde. Né? Acho que eu já dei minha contribuição em outros espaços. E eu me sinto hoje uma porta-voz, sim, né, das necessidades não atendidas dos pacientes, das reconhecidas não atendidas e daquelas que nem reconhecidas são. Né? E se eu puder dar voz para mudar, né, o cenário de prática, de atenção, de cuidado e de gestão, de alguma maneira eu vou me sentir entregando valor aqui para esse baita projeto que a Merula me convidou para participar. Né? Então, foi um pouco assim... você sabe que eu sempre tomei decisões na vida a partir dos cenários colocados. Isso significa o quê? Que eu me preparava, muitas vezes, sem saber por que eu estava fazendo aquele aperfeiçoamento, aquela pós, aquele mestrado, o direito, enfim. Mas depois, sempre as peças caem. E aí você se sente mais preparado para os desafios que se apresentam. Né? Agora, isso tudo racionalizando aqui, contando para vocês. Né? Porque na parte emocional... A gente nunca se sente preparado, né? É um desafio diário. Eu me pego emocionada por muitas histórias, agradecida quando eu escuto outras. Trabalhar no terceiro setor, na posição que eu estou, não é fácil também para a gente manejar do ponto de vista pessoal, né? Das relações sociais, familiares. Você passa por uma fase assim... Primeiro você fala do seu trabalho com muito... amor, orgulho, você só fala disso, né? Vira um chita, só fala disso. Depois você quer engajar todo mundo na causa. São fases, né? Depois você começa a pensar assim, nossa, como é bom a gente trabalhar com alinhamento de propósito e fazendo transformação social. Como é que os outros fazem outras coisas, né? Aí você tenta converter. Sabe, é quase um processo religioso. Você tenta converter aquele amigo, aquela pessoa da pós que era... Fala assim, vem para cá, passa para esse setor. Porque o terceiro setor, eu acredito, Marília, que ele reúne muitas habilidades, competências e legitimidade nesse momento que a gente está agora. Né? Eu acho que a gente vai tocar em alguns pontos aqui, que é um momento muito diferenciado. Né? Onde a gente tem mais transparência, mais participação, sim. Onde o paciente tem um espaço muito relevante no processo, seja no processo de jornada convencional ou nessa, que a gente acabou de ver aqui, né? É um esforço conjunto para cuidar diferente
da pessoa com câncer, né, e travar uma jornada de tratamento inovador que traz muitos desafios. Então, eu me sinto muito grata, na verdade, por essa oportunidade. Aprendo todos os dias. Aprendo muito também com vocês, né? Com os meus pares, com meus colegas. Agora, um segredinho que eu acho que eu nunca contei, né? Não tem um dia que eu não vá para casa, me sentindo super abençoada. 2, sentindo que eu posso fazer mais. 3, tendo a certeza que eu posso fazer melhor. E a tal da lista, estávamos conversando aqui, né, antes de começar, a lista de prioridade, de coisas a fazer, não termina. Não termina. E a gente gosta desses desafios e entende que isso é o relevante do nosso trabalho, porque, trazendo os bastidores, né, a associação de pacientes, suporte ao paciente, escuta, acolhimento, humanização, tudo é importante, tudo, tudo. A gente tem 4 pilares de atuação, né? A gente avança em todos eles. Mas igualmente importante é a gente conseguir mapear essas jornadas, os gaps, levar essas demandas e influir nas políticas públicas, não é? Porque senão a gente não consegue impactar muitas vidas. Então é sobre isso, é sobre impactar, mudar realidades, fazer algo. Né? Transformação requer atitude. E a gente tenta fazer esse trabalho na Abrale, no movimento, sempre a partir do que acontece no mundo real, como acho que o Diego comentou aqui. Né? Então, vou te pedir a gentileza, aproveitando que você é uma liderança inspiradora, porque eu já comentei com você, informalmente, que você é uma pessoa encantadora, equilibrada e que ajuda muito a agregar vozes, porque a gente precisa disso na sociedade, né? Então, aproveitando toda essa sua capacidade de liderar e de observar as necessidades dos pacientes, de câncer de uma forma geral, se você podia falar um pouquinho para a gente o trabalho hoje da Abrale no acompanhamento dos pacientes de linfoma, porque a gente precisa entender essa jornada da ótica de uma associação de pacientes do calibre de vocês. Pois bem, você sabe que uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu cheguei na Abrale, eu fui logo tentar entender, né, a jornada do paciente oncológico / oncohematológico, né? Só que eu cheguei com aquela expectativa de ver uma jornada iniciando com desafios muito complexos. É porque eu estava sempre manejei desafios muito complexos do ponto de vista de saúde populacional. Qual foi a minha surpresa ao ver que a gente, no processo de suporte e apoio aos pacientes e familiares, como que a gente funciona, né, para vocês entenderem um pouquinho. Temos 20 anos de atuação. Nesses 20 anos, fomos ampliando a atuação, saindo só de São Paulo para cobrir boa parte do mapa, né, nacionalmente. Então, hoje a gente cobre 15 capitais do Brasil. Ainda é um desafio escalar e aumentar esse impacto. Mas a gente tem vários pontos de contato com o paciente. Então, o paciente pode nos procurar para receber informações, orientações, um atendimento personalizado sobre a sua demanda, a sua necessidade. A gente faz um pouco de tudo, né? Educação em saúde, navegação desse paciente fora do sistema, orientação sobre seus direitos, como acessar seus benefícios, que são múltiplos, né? Entender essa jornada, coletar dados, né, fazer um mapeamento dessa jornada. E uma grande parte a gente dedica a mapear as dificuldades para poder fazer estratégias de enfrentamento e dar o retorno para esses pacientes. E eu me surpreendi ao ver que as principais demandas, aquelas que chegam primeiro ou numa quantidade maior, são falta de informação. Mas não é uma informação complexa sobre incorporação de novas tecnologias, não é isso. É informação sobre a doença, sobre diagnóstico, sobre tratamento. Isso me marcou muito. Isso quer dizer que a gente está numa posição muito diferente do que a gente imagina estar, né? Então, quando a gente olha para os pacientes de linfoma, por exemplo, a gente tem vários espaços então de acolhimento. Ele pode nos procurar, a gente faz também uma abordagem ativa, a gente chama através das redes, né, das nossas mídias, das nossas atividades, a gente faz discussões em grupo, a gente faz roda de conversa,
a gente oferece apoio psicológico, a gente tem uma equipe multi, né? Então, a gente tem um apoio psicológico, a gente também, quando precisa, tem um apoio de avaliação das questões emocionais, de saúde mental com psiquiatra, a gente tem apoio nutricional, enfim, temos um processo também de atendimento de segunda consulta com o especialista, através de telemedicina, uma série de serviços gratuitos que a gente oferece para esse paciente. Mas a gente... até hoje, o número vem crescendo de atendimentos, até trouxe uns números para compartilhar com vocês. Então, em 2022, a gente atendeu mais de... Aqui, deixa eu dar um número exato. 652 pacientes com linfoma. Tá? Esse atendimento que eu digo dos mais diversos, porque o nosso atendimento não é pontual, né? A gente tem um primeiro contato, ele entra, então, fazer parte do time da Braille, participa de várias atividades, a gente acolhe, tem os direcionamentos das demandas específicas e a gente segue esse paciente durante a sua jornada. Esse número expandiu, o número desse ano já está em 971, tá? Pacientes com linfoma. E são pacientes que SUS dependentes, na sua maioria, tá? Mas também atendemos pacientes que são atendidos na saúde suplementar. Tanto faz. Eles buscam um nível muito incipiente, muito inicial de informação sobre a doença, sobre as alternativas terapêuticas, tá? E depois trazem uma série de necessidades de apoio. E aí entra um pouco do trabalho que a gente tenta fazer, de apoio também aos cuidadores, aos familiares. Porque nessa rede, nessa jornada do linfoma, não tem como, ainda mais sendo uma jornada longa, né, uma doença crônica, com várias etapas, às vezes mudanças de linhas de tratamento, muitos medos, muitas angústias, tudo que foi relatado aqui na jornada, que eu fiquei super emocionado de assistir. Então, a gente precisa ter um nível de engajamento com esse paciente, com a rede de apoio que ele tem, os familiares, muito grande, né, para melhor tentar atender, fechar as lacunas que existem na jornada desse doente. Um outro elemento que me surpreendeu bastante foi quando a gente começou a ver o tempo decorrido, né, entre os primeiros sintomas e a confirmação diagnóstica. Depois, o tempo decorrido até o início do tratamento. As dificuldades que o paciente tem, os impactos, para além de lidar com os medos do diagnóstico, mas como aquilo é avassalador para a vida dele, para a vida da família, né? O quanto falta de informação, o quanto que ainda tem uma percepção de que essa é uma jornada e às vezes ele não vai vencer, né? Então é medo, é angústia, falta de informação, uma dificuldade de vínculo com a equipe cuidadora, porque muitas vezes tem descontinuidade desse tratamento por uma série de questões. Então, há uma migração muitas vezes, então o paciente tem contato com vários profissionais, né? Então, isso tudo impacta na possibilidade, eu acho que de uma jornada mais suave, mais tranquila, sem tanto impacto emocional para o doente, para o paciente, para os seus familiares. Agora, e quando não tem, quando o paciente não tem rede de apoio? A gente já enfrentou isso lá, inúmeras vezes. Quando esse paciente não tem em quem se apoiar, por N motivos, porque mora distante da família, porque é uma pessoa sozinha, enfim, porque tem uma família que não tem um nível de informação ou de compreensão sobre esse processo. Quantas relações são desfeitas nessa jornada do cuidado? Enfim, esses desafios todos a gente mapeia, muitos desses a gente tenta ajudar o paciente não sei nem a palavra em inglês, overcome, né? Superar, né? E superar com menos dano. Porque uma pessoa me perguntou, né? Uma pessoa que eu tenho um relacionamento, assim, que não sabe muito sobre câncer, me perguntou, nossa, mas tem tanto tipo de câncer, é tudo igual? E esse aqui mata mais do que aquele, né? E essas pessoas que têm câncer há 20 anos, né? Então, tantas perguntas, a sociedade não sabe, a população em geral não sabe. Então, quando recebe o diagnóstico, vem um medo, uma angústia, uma avalanche de sentimentos, uma incompreensão sobre os termos
específicos da saúde. A gente entra aí, Marília, em todos esses momentos da jornada, né? Muitas vezes temos limitação? Temos. A gente não consegue mudar a jornada, ou a gente não consegue fechar essas lacunas, né? Mas a gente persiste, a gente oferece para eles algumas alternativas, indica para outras redes, né? A gente trabalha com muitos parceiros, muitas parcerias. E assim a gente vai oferecendo uma combinação entre informação, suporte, redes de conversa. A Brale trabalha trazendo o paciente para dentro da Brale também, né? Então, é muito potente quando a gente aproxima um paciente que acabou de receber um diagnóstico com outro que já tem um tempo de tratamento, né? Tem uma história de superação, uma qualidade de vida. Então, esse compartilhamento acontece de muitas formas. Na Brale, a gente tem pacientes na estrutura da nossa organização, com os comitês de pacientes. A gente tem pacientes que são profissionais também de saúde, fazem atendimento. A gente tem pacientes que são os nossos entrevistadores, repórteres da revista Brale, TV Brale, do podcast agora, nos ajudam também a levar uma mensagem que é muito diferente de eu, Caterine, mesmo sendo médica, líder da Brale, comunicar com todo o meu empenho e engajamento, ou de uma história real, né, de um doente um paciente que traz essa jornada, traz esse relato, né, compartilha e mostra para os outros que é possível travar um caminho com resultados e desfechos mais positivos. Então, parece pouco, mas eu não sei se... Aqui tem pacientes, com certeza. Não sei quantos de nós aqui já estivemos também nessa jornada ou ajudando nossos familiares. Mas isso é muito. Esse trabalho ele causa uma transformação brutal. Ele traz caminhos para o paciente, que está numa jornada muitas vezes se sentindo único e sozinho, né? Então é assim que a gente faz. A gente oferece o apoio que o paciente precisa dentro da estrutura que a gente pode. Quando a gente não consegue, a gente amplia a rede e busca parceiros, né? Estamos num esforço tremendo agora para continuar o segmento, porque a gente quer entender as outras etapas da jornada desses pacientes, né? Quanto melhor a gente mapeia a jornada, melhor a gente consegue apoiar e ter informação também para os espaços que a gente participa de debate como esse, né? O movimento, os nossos estudos do observatório, enfim. Você sabe que a gente utiliza essas informações para tentar impactar positivamente na melhoria das políticas, né, públicas. Então, é assim que a gente faz o nosso trabalho. Deixamos muita gente de fora, com certeza. A gente ainda não consegue oferecer apoio pleno, integral, para todo mundo que procura a gente no Brasil inteiro. Mas aí a gente chama os parceiros, né, Melissa? A gente aciona as outras associações de pacientes, a gente busca os colegas médicos e assim a gente vai fortalecendo essa rede. O importante é que o paciente de linfoma não se sinta só, nem único, nem perdido. E entendendo, né, gente, que é muito difícil quando você tem uma condição crônica, quando você passa, por exemplo, por várias linhas de tratamento, quando você testemunha isso aqui que a gente está vendo, né? Com muito entusiasmo, a gente está entusiasmado vendo como que está acontecendo essa revolução, essa mudança nas oportunidades de tratar o câncer, em especial alguns específicos, né? E com terapias que, sim, têm se mostrado efetivas e que são uma esperança não só de cura, mas de uma jornada menos sofrida. Quantos anos os pacientes estão nessa batalha? Fazendo ciclos e ciclos de tratamento de quimioterápicos distintos, não é? Posso aproveitar e emendar uma perguntinha para você? Claro. Então, assim, para a gente fechar um pouco aqui a nossa roda de conversa, aproveitando toda essa sua experiência na jornada do paciente oncológico de uma forma de geral e também do de linfoma, se você podia dizer para a gente como que a Brale imagina poder colaborar em todo o ecossistema de saúde, com os vários atores que estão envolvidos na implementação da terapia celular, porque considerando que é uma terapia tão inovadora, então também exige novas tecnologias, às vezes até na abordagem do paciente, na abordagem de todos os players que fazem parte dessa jornada. Se você podia falar para a gente como que vocês estão imaginando
Eu sei que vocês já estão fazendo coisas, mas como é que vocês estão pensando em colocar isso na ativa, tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, de advocacy, de articulação, como de trazer esse paciente para dentro da Abrale e poder ser acolhido por vocês? Pois é, olha, eu tenho participado, como você bem falou no início, de muitos debates, processos de aprendizado, contato com especialistas, um contato também intensivo com vocês, indústria, que estão trazendo essas novas terapias para o Brasil, pesquisadores, enfim. Muito tem se falado da preparação dos centros de referência. Maravilha, a gente sabe a complexidade, né? Eu tenho acompanhado bem de perto alguns deles para entender como eles estão se estruturando e como que isso funciona, né? Temos discutido bastante dos desafios de ajuste ou adequação ou capacitação dos profissionais para essa jornada, né? Com CAR-T, com terapias celulares. Mas eu tenho ouvido falar muito pouco de como isso muda a jornada de cuidado para o paciente, na perspectiva do paciente. E eu quero tentar trazer algumas reflexões aqui. Então, por exemplo, não tem como a gente pensar em tratamento nem convencional, nem inovador, sem a gente ampliar o conhecimento do paciente sobre aquele processo que ele vai enfrentar. Então, esse é o primeiro compromisso da Abrale, né? A gente tem estruturado novas formas de comunicar, de explicar, porque é complexo explicar a terapia celular, terapia inovadora, terapia gênica, inovação, nova forma de abordagem terapêutica de uma doença que eles já conhecem, né? Enfim, a gente tem que saber comunicar isso com compromisso, responsabilidade, né? Mantendo transparência sobre o status atual de acesso também, e o que significa essa terapêutica. Pois bem, esse é o primeiro compromisso. A gente tem tentado fazer isso em diversos formatos para atingir um público mais diverso possível. Segundo, o que isso vai requerer de transformação e adequação para o paciente? Que paciente é esse que vai estar apto a receber essa terapia, né? E como ele tem que se comportar? Que papel ele tem? Que compromisso ele tem? Faz sentido isso? Não faz sentido? É uma terapia super complexa, tem etapas, tem fases, não é isso? Tem critérios de elegibilidade, enfim. Que responsabilidade com relação ao autocuidado também esse paciente tem que ter para estar apto bem, né, clinicamente para receber, por exemplo, quando chegar o momento, a infusão desse medicamento. Então, essa discussão da jornada precisa ser feita. Então, esse é o nosso segundo compromisso. Levar informação suficiente, reconstruir a jornada de cuidado, a partir da lógica das terapias inovadoras e orientar esse paciente como ele vai precisar se posicionar. Seja no relacionamento, por exemplo, com uma equipe super ampliada, porque ele vai ter contato com vários profissionais, e talvez numa terapia convencional ele não tenha, não. Seja no autocuidado, que eu já comentei, seja no compromisso também, né, dessa jornada, para não desmobilizar. Não é isso? Tem muita gente que abandona o tratamento. Não é incomum, por vários motivos. Né? Então, a gente precisa gerar essa responsabilidade também por parte do paciente, e a gente tem feito essa abordagem com cautela, acolhendo também as dúvidas que eles têm, os esclarecimentos que a gente precisa fazer, para preparar esse paciente na hora que ele for ter a oportunidade de ser elegível e entrar para uma terapia dessa magnitude. E o terceiro ponto, olhando para o ecossistema, é assim, ó. Qual o valor da vida? Depende. Não é isso? Para quem? Sob que perspectiva? Pois é. O que é equidade? Depende. Né? Para a gente é muito claro qual é o valor da vida, o que é gerar valor em saúde e o que é equidade. Essa perspectiva da visão do paciente é o nosso compromisso de levar essa perspectiva cada vez mais para espaços onde estão sendo discutidos processos de incorporação, avaliação de novas tecnologias, processos formais de reorientação do acesso, regulação do acesso. Assim, a gente consegue levar de uma forma estruturada, com dados, baseado em evidência e com representatividade, para quem toma decisão, a importância, a relevância, o valor da vida, né? E qual é a visão do paciente sobre essa perspectiva da incorporação e acesso às novas terapias.
Então, esse é o nosso compromisso da Brale, né? E para isso, a gente não está sozinho também, não. A gente conta com vocês, muito, com certeza, né? A gente conta com a BHH, Associação Brasileira de Hemoterapia, né? Um grande parceiro que facilita também a nossa capacitação, porque nós também precisamos, né, nos capacitarmos. E eu tenho participado de um grupo de médicos, especialistas. Eu não sou hematologista, lembrando, eu sou sanitarista, então eu tenho pedido ajuda, sim, para tentar mapear essa jornada, que eu gosto muito de tentar fazer um olhar composto, né? Senão a gente vai também segmentando muitas coisas. A gente tem que entender como que as equipes estão se preparando para esse processo, para essa jornada nova da terapia celular, junto com o paciente. Então, esse é o nosso esforço, o nosso compromisso. Eu acredito que assim a gente consegue trazer para o cenário do debate das políticas públicas o que é relevante para ajudar a tomar decisão, né? Aqui no nosso evento, só para fechar, sei que já acabou meu tempo, no nosso evento a gente tem feito isso também, incentivado essas discussões, né? A gente tem o compromisso de levar, ao contrário também, a partir dos eventos, levar o que sai deles para os pacientes entenderem em que pé que a gente está. Qual é o status desse processo no Brasil? Não é? Como que a gente pode catalisar essa discussão do acesso? Né? E como que a gente pode ajudar o paciente a entender que essa é uma jornada mesmo, que talvez não seja acessível, certamente, para todos, né? Nem em tempo zero. E que ele precisa entender qual é o papel dele nessa jornada, né, para um melhor desfecho ao final. O que eu tenho certeza para fechar é que todo mundo merece tudo. É isso. Todos merecemos o melhor, né? Equidade é isso, toda a vida vale, né? E eu adorei aquela frase lá em cima, working together, né, to make the change. É isso, trabalhando juntos. Nós estamos nessa perspectiva há bastante tempo, com o movimento e individualmente também, trabalhando junto para a gente fazer mais, melhor e diferente. Mas para todos, né, Marília? Para todos. A gente precisa buscar essa perspectiva da equidade, né? Isso é fundamental. Não acredito num cenário que seja diferente. Não dá para escolher quem vale e quem não vale, quando vale, né? Agora, isso, estou falando do ponto de vista de conceito, né, e de direito social à saúde. Depois entram as discussões de critérios técnicos e tudo mais. Então, eu tenho certeza que essa visão otimista, essa expectativa positiva, esperançosa que os pacientes têm, ela vai se tornar uma realidade rapidinho. Eu não tenho dúvida. Esse é um movimento que é inexorável, não tem como voltar para um cenário diferente. A gente está conquistando, gente, e que bom que estamos tendo esse problema. Estamos conquistando um novo nível, uma nova forma de tratar, enfrentar o câncer. E isso é magnífico, é transformador, né? Eu não sei o que vocês sentiram vendo aquele vídeo, vendo aquele relato, mas eu, além desse e alguns outros que eu já tive a oportunidade de assistir, eu tive contato face-to-face com um paciente de linfoma, também com uma idade avançada, que teve acesso a CAR-T fora do Brasil. E ele gentilmente contou a sua jornada e eu tive a oportunidade de entender como foi transformador aquilo para ele. Sabe o que ele me disse, Maria? Um pouco do que a gente viu aqui. Eu pude voltar a sonhar. Eu pude voltar a sonhar. Então, o diagnóstico do câncer, né, ele é muito desafiador. Quando é uma jornada a longo prazo, crônica como essa, né, que toda hora o paciente desmobiliza, acredita, faz uma outra linha de tratamento, volta, ela é cansativa. Ter a perspectiva de uma terapia que traz essa potencial cura ou uma qualidade de vida, gente, isso é demais. Que bom que vocês podem trabalhar nesse propósito e que bom que eu posso trabalhar com vocês também nessa missão, né, de ampliar esse acesso aos pacientes que precisam. Poder voltar a sonhar é muito, né, pessoal? Que bom que a gente está aqui para ouvir a transformação dessa terapia na vida dos pacientes com linfoma e, bom, a gente sabe que tem outras novidades vindo aí, né? Fico muito feliz de poder testemunhar esse momento,
né? Caterine, muito obrigada pelas suas contribuições. Eu ficaria aqui um tempão com ela, gente, mas a gente já venceu o tempo, mas não dá para pedir para ela parar de falar, né? Porque é muito bom ouvir. Então, eu vou te agradecer demais. A gente vai voltar até a Caterine aqui ao final da roda de conversa para perguntas e respostas que a gente vai colocar novamente para vocês aqui atrás, para vocês poderem fazer. Caterine, eu vou te pedir para nos aguardar um pouquinho e a gente retorna com você daqui a pouco. Obrigada, pessoal, pela paciência de me ouvir. Agora a gente chama a Juliana, nossa cientista médica da Kite, que vai conduzir o próximo painel, agradecendo muito a vocês pela audiência até o momento, que a gente continue aqui, que a gente tem muita coisa boa ainda. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito prazer em conhecê-los e passar um tempinho com vocês aqui nessa tarde. Foi muito emocionante ouvir o depoimento da Caterine, ouvir o paciente, entender a jornada desse paciente. E aqui junto a gente está passando por uma história, né? A gente começou com a indústria trazendo, então, né, essa possibilidade para esses pacientes. A gente moveu e seguiu com a Caterine, dando para a gente essa perspectiva da associação dos pacientes, qual é o suporte que eles podem nos oferecer, né, como comunidade. E para completar essa história, eu gostaria de chamar aqueles que cuidam dos pacientes. Então, eu vou começar aqui. Deixa eu ver se aparece. Opa. Desculpa, alguns probleminhas técnicos. Vocês podem deixar, por favor, a foto da... Chamar a Cristina, tá? Para se juntar a gente nessa tarde. Obrigada, Cris. Para quem não conhece, a Cristina Vogel. A Cristina Vogel é enfermeira coordenadora do programa de hematologia e terapia celular do Hospital Israelita Albert Einstein. E para se juntar e entrevistar a Cris nessa tarde, eu chamo a Raquel de Mambro, é a enfermeira coordenadora do programa de hematologia e terapia celular do Grupo Oncoclínicas na região hospitalar de Belo Horizonte. Então, ambas já tiveram a oportunidade de infundir pacientes com o CAR-T e elas vão compartilhar com a gente como é essa jornada. E a gente gostaria que vocês participassem. Ao final dessas duas mesas redondas, a Caterine vai retornar aqui para cima com a gente vai responder as perguntas. Então, toda vez que apareceu o QR Code, vocês, por favor, escaneiem, submetam as perguntas para que a gente tenha uma interação ao final, tá bom? Obrigada, meninas. Eu volto mais tarde. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ter você aqui com a gente, Cris. Primeiramente, eu gostaria de saber como que você se sente sendo basicamente a pioneira, né, no tratamento de CAR-T-cell aqui no Brasil. Eu costumo comentar com a minha equipe que é muito emocionante, né, para a gente estar vivendo esse momento da terapêutica do paciente oncológico. Eu acho que ter oportunidade para todos nós, né, que estamos aqui hoje, que ouvimos tudo isso, e principalmente da gente que está cuidando do paciente, eu acho que a gente está vivendo um momento histórico. Então, sem dúvida, para a gente que está, você que fez isso, né, recentemente, para a gente lá no Einstein, sem dúvida é um momento muito marcante nas nossas vidas profissionais, porque dá para a gente, né, quando eu costumo falar, quando eu ficar velhinha, né, falar para os meus filhos, né? Nossa, quando eu era enfermeira, há tantos anos atrás, eu fui a primeira a fazer isso lá no hospital que eu trabalhava. Realmente é uma terapia inovadora, é algo que é para fazer a diferença na vida dos nossos pacientes e, sem dúvida, dá um orgulho muito grande, né, para a gente. Com certeza. E para esclarecer assim, um pouquinho, fala para a gente um pouco sobre o que é a terapia celular, para quem que ela está disponível hoje. Bem, a terapia celular é uma modalidade de tratamento que serve para o paciente
Para algumas doenças, né, basicamente, acho que a gente viu hoje, né, falando, por exemplo, do linfoma, né, pode ser grandes células B, ou linfoma folicular, para algumas leucemias. A terapia é uma imunoterapia, porque ela utiliza células de defesa que vão ser modificadas geneticamente em laboratório, né? No início da apresentação a gente pôde ver, né, a necessidade aí de ter fábricas, né, então para fazer essa mudança dessas células e depois a gente vai infundir de volta no paciente. Então tem um paralelo, né, faz a gente pensar um pouquinho no que a gente fazia com transplante de medula, né? A gente, aliás, ainda faz com transplante de medula, mas é algo avançado, né? Fazendo um comparativo entre as duas terapêuticas. Então, tem essas etapas aí um pouco diferentes. Essa seria a próxima pergunta que eu ia te fazer. Hoje, a gente tem o transplante como uma das principais tratamentos, né, para os cânceres hematológicos. Qual que seria, então, para o pessoal entender a diferença entre essas duas modalidades de tratamento? No transplante, a gente vai usar, basicamente, células ou do próprio paciente, no caso de um transplante autólogo, ou células de um doador pensando em transplante halogênico. Mas a gente está falando de stem cell, de célula-tronco. Quando eu falo de terapia celular, do CAR-T, a gente está falando de linfócito, que é uma célula específica de defesa, mais especificamente do linfócito T. É meio complexo, né? Quem não entende, né? Quem não é da área, fica meio abstrato o que eu estou falando. Mas é um tipo de célula específico onde a gente vai retirar essa célula e levar, então, para fazer o que eu falei, né? Essa mudança em laboratório. No transplante de medula, eu dou uma quimioterapia em alta dose, uma dose muito forte, para destruir completamente a medula desse paciente. Quando a gente fala de CAR-T, a ideia é eu dar uma quimioterapia que vai preparar o ambiente para ele receber essas células novas. Então, comparativamente, essa quimio não é tão pesada, né? Que aí entra as características aí dos efeitos colaterais. Então, quando eu penso em efeito colateral do transplante, né, um transplante de medula óssea, eu posso ter, por exemplo, uma mucosite severa. Quem aqui já acompanhou, quem aqui já viu, né, um paciente que fez TMO, ele faz aquela mucosite gravíssima, né, que tem muita dor. No CAR-T, a gente não vai ver esse cenário. Né? Então, o tipo de químio que a gente usa, ou a dose de químio que a gente usa, é diferente. Então, são efeitos colaterais diferentes, né? E já aproveitando, né, eu falei que eu não ia ficar falando demais, mas um assunto acaba emendando no outro, né? Mas se a gente fizer um paralelo, né, sobre o transplante e o CAR-T, a gente começa a ver as semelhanças e as diferenças, né? Quando a gente pensa nas características, né, desse paciente, quando eu pensei em montar um serviço de terapia celular, é claro que a gente vai imaginar que toda a nossa expertise em cuidar do paciente de transplante faz sentido botar isso em prática, né? Afinal de contas, a gente faz transplante, você faz transplante há bastante tempo e faz muito bem. A gente se sente à vontade cuidando do paciente de transplante. E aí vem o paciente para fazer terapia CAR-T, a gente pensa assim, bem, vamos fazer a jornada muito semelhante. O paciente chega para a gente, nós vamos avaliar ele. Eu preciso saber se ele é elegível, se as indicações estão adequadas, se ele está em condições clínicas para receber a terapêutica. Tem toda essa análise inicial que é exatamente a nossa preocupação, tanto no transplante quanto eu vou ter no CAR-T. Então, fez todo sentido essa avaliação inicial. Então, a jornada aí é muito parecida, é igual, né? Feita essa indicação e essa avaliação inicial, aí começam a ter algumas diferenças aí. Porque eu vou precisar coletar as células. Como eu disse, são células diferentes. No caso do CAR-T, são esses linfócitos que vão ser coletados e vão ser enviados para fora. No caso do transplante, vão ser, né, fica com a gente. Nesse caso, ela vai para a manufatura, vai lá para a fábrica. E, durante esse período, o paciente precisa, eventualmente, inclusive, fazer tratamento, né? Ele pode precisar aí ficar fazendo uma quimioterapia ponte, depende da condição clínica dele. Então, tem várias situações aí para serem analisadas. Mas é um paciente que vai estar
sob o nosso olhar. Nós vamos estar continuando olhando para esse paciente. E, num outro momento, ele vem, então, igualzinho a gente faz no transplante, da quimioterapia, né? No caso é a quimolinfodepletora, e, posteriormente, a infusão dessas células. E aí que as coisas mudam. Conta para a gente, então, o que muda nesse momento? Quando a gente infunde esse medicamento, que é o Carticel, o que o paciente pode sentir? É imediatamente após a infusão? É durante um período mais longo? Eu deixei o suspense das coisas mudam, né? Você gostou dessa, né, Raquel? As coisas mudam exatamente porque os efeitos colaterais, né, para a gente que cuida do paciente do transplante, eles vieram como uma novidade, né? A gente era acostumado, como eu falei, a mucosite, a neutropenia, né, algumas coisas muito familiares para nós. E aí esse paciente tem, acho que, as duas principais toxicidades que mais deixam a gente, né, preocupados é a neurotoxicidade, que a gente precisou estudar bastante, né, porque enfermeiro que aprende oncologia faz muito tempo que não estuda neurologia, a gente teve que rever muita coisa, e a síndrome de liberação de citocina, que, por sorte ou azar, não sei, a gente precisou aprender sobre isso na época do Covid, né, que teve muito paciente que teve síndrome de liberação de citocina, então isso estava relativamente fresco aí na nossa memória. E, então, são duas toxicidades que são muito diferentes do que a gente estava acostumado em ver no paciente no transplante. E foi algo que a gente precisou estudar e aprender, a graduar, a entender o comportamento desse paciente. E eu acho que o principal, a gente entender que nós temos que ter uma atuação rápida no atendimento, né? Acho que é bem característico do profissional que atua em transplante, né, a equipe de enfermagem, a equipe multiprofissional como um todo, ser profissionais diferenciados dentro do hospital, né? Quem trabalha comigo, vendo o pessoal que atua aí comigo, a gente sempre é conhecido como a equipe mais chatinha do hospital, né? A equipe que cobra mais, que é mais exigente, que gosta de tudo muito rápido, né, que sempre tem essa fama no hospital. A equipe do TMO é a mais, né, que quer tudo na hora. Exatamente porque é um paciente mais grave, é um paciente que tem um potencial de gravidade muito grande e, na verdade, ele até 5 minutos atrás ele não estava grave, né? Ele instabiliza muito rápido. Então, é uma equipe que tem essa capacidade de avaliar o paciente muito bem, né? E a gente precisou só moldar essa equipe para essa capacidade de entender essas toxicidades novas. Então, acho que outro ponto principal para esse time, né, para essas pessoas que vão receber esses novos pacientes aí para essa terapêutica nova, vai ser treinar, né? A gente aprender a lidar no dia a dia com essas toxicidades aí que estão vindo, né, que a gente precisou, com certeza, estudar bastante. E lembrando que essas toxicidades, diferentes de quando a gente faz no transplante, né, que são os efeitos quimioterápicos, aqui a gente está falando do efeito do medicamento, a gente consegue envolver o acompanhante, o familiar, dentro dessas toxicidades, preveni-los, ajudá-los, moldá-los, ensinar como cuidar desse paciente para ajudar a visualizar que esses sintomas estão iniciando? Você falou uma coisa super importante. O cuidador, né, o familiar, a pessoa que vai estar junto desse paciente ao longo dessa jornada é extremamente importante. É tão importante quanto o paciente, né, porque é ele que vai ser o nosso olho durante todo o processo. Então, esse cuidador, né, essa pessoa que vai ser eleita, né, como o responsável pelo paciente, ele vai estar lá na avaliação inicial. Idealmente, ele vai ser quem vai acompanhá-lo durante a internação e ele vai ter uma responsabilidade enorme, que vai ser o segmento desse paciente em casa.
Porque tem uma coisa interessante no CAR-T, que esse paciente, depois que ele tem alta, ele vai ficar em um período curto, né? Eu acho, pelo menos relativamente curto, 14 dias de internação, né? Para o tratamento aí do oncológico, a gente, né, vê pacientes que passam tantos dias internados, 14 dias é um período, curto. Esse paciente vai ter que estar em casa sendo visto e monitorado. Então, as escalas que a gente aplica, por exemplo, de avaliação neurológica, ela tem que ser feita em casa também. Pelo menos lá no nosso serviço, a gente está, inclusive, fornecendo essas escalas, treinando esse cuidador para ele ser a pessoa que vai aplicar isso na casa dele. Então, qualquer alteração que esse paciente tiver em casa, o cuidador vai ser a pessoa a ser, nos nossos olhos, o porta-voz do paciente, para nos dar qualquer sinal de alerta. Então, percepções muito básicas, né? Então, quando a gente pensa alteração neurológica, não é um AVC, né? Que você acha que o paciente teve, sei lá, uma crise convulsiva. Às vezes, são pequenas alterações de comportamento, alteração de humor, falha, né, na escrita, né, aquela capacidade fina na escrita já é um sinal de alerta para a gente. Então, são pequenos detalhes que deve e tem que chamar a atenção desse cuidador. Então, tem que ser uma pessoa muito capaz, né, e muito envolvida aí no cuidado desse paciente. Então, sem dúvida, acho que uma das coisas que a gente fica mais, né, reforçando com o paciente, com o familiar, é a importância desse indivíduo aí no processo como um todo. É importante a gente pensar, né, que quando começa a jornada do paciente em si, a gente tem que ter esse olhar para quem vai cuidar dele, se ele tem realmente uma rede de apoio que vai conseguir auxiliar nesse processo que ele está passando. E, juntamente com isso, você falou que a equipe de enfermagem também vai sendo treinada. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi estruturar o hospital, a instituição que você trabalha, para receber essa terapia. Foi muito complicado? Fácil. Mentira. Apesar de já ter anos de experiência com transplante, como que foi? Realmente, é interessante, Raquel, porque a gente... Eu estava conversando sobre isso essa semana ainda com a Lu, da Kite, que como a gente tem aprendido fazendo, inclusive, né? Porque a gente está se preparando para esse processo tem alguns anos, né? Eu participo de vários eventos e sempre que eu tenho oportunidade de assistir palestras sobre... ouço muito falar de CAR-T já há alguns anos em eventos internacionais, né? E eu ficava imaginando, nossa, quando é que será que isso chega no Brasil, né? Quando que a gente vai ter oportunidade de fazer isso para os nossos pacientes no Brasil? E a gente tem trabalhado e desenvolveu o nosso programa já tem um pouco mais de 2 anos que a gente começou os nossos treinamentos, a escrever os nossos procedimentos, os nossos protocolos. Acho que o primeiro ponto, né, que foi onde a gente começou, foi fazendo uma revisão bibliográfica, foi buscar base científica, né, foi procurar o que está escrito aí, mundo afora, sobre qual é a melhor prática. Porque, obviamente, né, gente, nossa prática tem que ser baseada em evidência. Então, o que o resto do mundo faz em relação à avaliação neurológica do paciente? Qual que é a melhor forma de avaliar esse paciente? Qual que é a melhor forma de você fazer, né, o treinamento da equipe? Então, fomos buscar base científica, fomos treinar toda a equipe, fomos escrever todos os nossos procedimentos, para daí, então, se sentir, né, preparados e estarmos realmente, né, preparados para iniciar os nossos casos. E hoje eu entendo que isso realmente é educação continuada, né? A gente aprendeu fazendo várias coisas e conseguimos entender que a gente tem ainda a oportunidade de melhorar. Cada situação que a gente vê que dava para ter feito melhor, a gente está revendo o nosso processo, né? Então, acho que é um processo contínuo, na verdade, de aprendizado. E como é uma terapêutica nova, tem muita publicação nova, né? Então, acho que a gente se manter atualizado. A gente está, como vocês estão aqui hoje, né, buscando informação. A gente está constantemente
tentando entender como que as coisas estão sendo feitas nos maiores centros, com grupos que têm, né, mais experiência que a gente, para ver o que é possível ser replicado nos nossos serviços. Muito bom. Eu acredito que deve ter gente aqui que esteja pleiteando, querendo começar o serviço, né? Eu acho que essa troca de experiência é muito importante. E diante disso que a gente conversou, o que você poderia dizer para as pessoas levarem, ou acompanhantes que estão aqui, ou talvez pacientes, enfermeiros, dessa terapia? Eu acho que é muito empolgante, né? A gente está vivendo tudo isso. Acho que a gente está tendo a oportunidade de mudar a vida das pessoas, realmente, né? E, sem dúvida, estudar, né, e aprofundar o nosso conhecimento vai fazer a gente poder oferecer o que há de melhor para os nossos pacientes. Então, sem dúvida, quem quer, né, e quem tem intenção de trabalhar com isso, bora estudar, bora se aprofundar aí, né, o nosso conhecimento para poder, o mais breve possível, estar oferecendo isso nos nossos centros. Muito obrigada, Cris. Infelizmente, a gente não pode ficar aqui muito tempo conversando, apesar de ter assuntos importantes para falar. Vou chamar a Ju de volta ao palco para a gente dar seguimento aqui na nossa mesa. Boa tarde, pessoal. Dá para falar daqui? Boa tarde. Nenhum funciona. Oi. 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 Gente, então eu acho que a gente passou por uma jornada aqui junto com as meninas, né? A gente começou na indústria, passou aqui pela Associação de Pacientes e terminou com a parte que eu acho talvez seja mais importante para a gente ouvir, que é a parte das enfermeiras, que é informação. A gente precisa ir atrás de informação. A gente precisa de uma rede de apoio. A gente precisa de um cuidador ativo e participativo nessa jornada desse paciente. E, então, eu queria chamar, para terminar aqui, para finalizar esses 10 minutos, a Caterine para se juntar a nós, e a gente vai responder as perguntas que vocês enviaram pelo QR Code. Então, se vocês não conseguiram enviar, eu acho que a gente pode colocar um microfone na plateia. Então, se alguém quiser levantar a mão, a gente leva o microfone até vocês. Então, enquanto eu procuro aqui as perguntas no QR Code, eu queria fazer uma pergunta para as três. E eu vou começar lá com a Raquel para ela responder para a gente, que é como ela se sente fazendo parte dessa revolução na medicina. Porque a gente sabe que hoje o CAR-T está disponível para linfomas, para leucemias, mas no futuro muito próximo a gente vai ver essa terapia em outras áreas, não só oncológicas, como do sistema imune, etc. Então, está para vir por aí, estão estudos. Então, Raquel, como é que você se sente fazendo parte de uma história na revolução da medicina? A gente até conversou mais cedo e realmente é como a Cris falou, né? É muito maravilhoso você poder ver uma inovação, estar participando disso e olhar lá para trás. É igual o transplante. O transplante também não tem tantos anos assim, né? Que ele já é uma terapia para o tratamento hematológico. E a gente tem algumas modalidades, igual o aplidêntico, que vem também, né, avançando a cada dia, e agora a gente tem uma terapia inovadora que a gente vê como uma oportunidade para aqueles pacientes que praticamente já estavam sem possibilidades terapêuticas. Então, assim, é muito gratificante. A gente já fez 2 casos lá em Belo Horizonte e ver o paciente bem, ainda pós-terapia, ainda é muito recente para a gente falar, mas, assim, os pacientes estando bem e ver que a chance de cura ali está presente, é muito gratificante poder participar disso. Cris? Bem, eu falei um pouco, né? Realmente é muito, muito emocionante. É gratificante, né? A gente faz parte realmente da história, faz parte da nossa esperança de oferecer realmente a possibilidade de cura para os nossos pacientes. A gente está sempre junto com o paciente na jornada. Acho que esse é um ponto interessante, né? Que às vezes, em algumas situações, parece que a gente
está oferecendo para o paciente o tratamento, mas, na verdade, a gente está junto com o paciente nesse processo inteiro. A gente tem o mesmo objetivo que o paciente, a gente quer a mesma coisa que ele, que a família. Então, ter a oportunidade, né, de oferecer algo a favor para o paciente realmente é muito especial. Caterine, você quer? Eu quero. Sabe por que eu quero? Porque eu sou faladeira. Não, não é por isso. É porque, olha, eu conversei muito com colegas médicos, oncohematologistas, que estão nessa jornada, né, há muitos anos. E um deles é o Dr. Nelson, né, Ramestilacta, do Einstein. Mas conversei com outros também, da BHH, enfim. E sabe o que ficou como uma reflexão? É assim, ó, não é a primeira nem vai ser a última revolução que a gente vai passar em termos de terapêutica, né? Que bom, o processo de desenvolvimento, de pesquisa, ele é contínuo. E Dr. Nelson e um outro colega me alertaram para o seguinte, olha, é muito inovador. Se é inovador para a gente, que está aqui com acesso à informação, trabalhando em centros de referência, de ponta, né? Não só no Brasil, como na América Latina e no mundo, com anos na especialidade, imagina o quanto não é inovador e desafiador para o paciente e para a sociedade. Mas sabe o que acontece? A gente dá um jeito de acomodar. A gente acha o caminho para transformar as práticas, para se ajustar a essa demanda. A gente acha o caminho para poder incorporar e oferecer. A gente amplia o acesso. É uma onda. A gente já surfou várias outras ondas de incorporação de novas terapias. Então, quando a gente escuta, né, os profissionais que têm uma larga experiência falando isso, reforça mais ainda o ânimo. A gente está surfando essa onda, estamos todos juntos, né, subindo nela. É super inovador. Agora, imaginem se a Cris e Raquel trouxeram aqui na fala que é inovador para quem está dentro do serviço de referência, super capacitado, com acesso a treinamento especializado. Imagina para o paciente. Então, para nós também é um processo de aprendizado muito intenso. A gente está correndo para se preparar em termos de suporte, segmento e informação, né? Para poder melhor assistir, e a gente quer participar dessa jornada junto também, porque o paciente acaba, de fato, buscando apoio, né? Eles têm muitas dúvidas ainda, mas a gente vai conseguir, com o apoio de toda a equipe também, sanar essas dúvidas. Então é isso, é só para deixar uma sensação não, porque é verdadeira, uma esperança positiva, né? Vamos nos adequar, vai dar tudo certo. Eu vou fazer uma pergunta que foi anônima, que o pessoal trouxe aqui, se existem mecanismos disponíveis no hospital para apoiar os cuidadores e para os doentes sobre a terapia celular. Então, acho que para as meninas, se o hospital oferece algum tipo de programa, educação específica, para apoiar esses pacientes. Não sei exatamente do que a pessoa estava falando, mas assim, a gente tem etapas de treinamento, né? Então, como eu disse, no início do processo, né? Então, o cuidador e o paciente recebem essas informações. As estratégias de informação vão ser de acordo, né, com a necessidade desse paciente. Então, uso de material audiovisual, recursos desse sentido podem ser necessários. Então, né, vai depender da necessidade realmente desse paciente. A gente usa, eventualmente, telemedicina. Então, eu posso, né, se o paciente está em outra cidade, pensando a longo prazo, a gente faz tele para a gente conversar, para eu poder fazer segmento e conversar com o acompanhante, se ele tiver alguma dúvida, alguma necessidade. Material escrito é fornecido, como eu disse, a gente dá uma cartilha, então, onde ele faz, né, escreve e coloca a avaliação neurológica do paciente para ele trazer, para a gente olhar e checar, né, se ela está sendo realizada diariamente, para a gente checar as pontuações do paciente. Então, a gente utiliza aí alguns recursos, né? E sem dúvida, né, eu acho que individualizar.
Então, entender a necessidade do paciente ou, né, do cuidador, a gente pode adaptar. É mais ou menos isso. Lá na instituição também é muito parecido. E um a mais, que acredito que lá também seja assim, quando são pacientes de fora, a gente pega o apoio do assistente social para tentar localizar alguma casa de apoio para dar a hospitalidade, né, para esse paciente, se ele não tiver local para ficar. Porque, igual a Cris falou, apesar de serem só 14 dias internados, ele precisa ficar um tempo ainda, a 1 a 2 horas da instituição, para caso ocorra algum desses eventos. Então, a gente conta também, além da educação, paciente, cuidador, também com assistente social para dar esse apoio social. Obrigada, meninas. A gente recebeu algumas perguntas aqui relacionando sobre o ecossistema de saúde e o acesso a essas terapias. E eu gostaria de falar em nome da Kite, que a gente tem como o nosso cerne o paciente. Então, o nosso processo de qualificação é bastante rigoroso. Todos os centros que hoje são qualificados Kite, eles passaram por esse processo. A gente tem um compromisso de expandir para outras regiões aqui no país e, obviamente, sempre em contato, em conversas abertas, assim como a gente tem com a Associação de Pacientes, assim como a gente tem com os players, né, com os profissionais de saúde e outras instituições envolvidas. Então, a gente está em conversas constantes. Gostaria de endereçar isso, porque a gente já está no finalzinho do nosso simpósio, a gente tem só 1 minuto. Eu ia querer pedir para o pessoal colocar o QR Code da enquete, para vocês votarem, ou não, nos dizerem como foi a experiência hoje aqui de vocês. E, enquanto vocês votam nessa enquete, eu gostaria de pedir para que as nossas convidadas finalizassem essa mensagem, essa 1h30 que nós todos passamos juntos aqui no final de tarde, no primeiro dia do TJCC. Qual é aquela mensagem que eles gostariam que vocês, ou que elas gostariam que vocês levassem para casa? E eu gostaria de começar com a Caterine. Eu gostaria que vocês levassem para casa a sensação de que é possível. É possível, sim, a gente ter um processo de disponibilização das terapias avançadas, né? Numa perspectiva que, claro, vai ser evolutiva, né, por N motivos, agora não vai dar para a gente tocar aqui, mas ela é possível, ela já é realidade e, como a Ju bem falou, está em processo de expansão de aplicação de uma maneira. Quando a gente se encontrar aqui ano que vem, no TJCC, porque vocês vão voltar, né? Eu vou. A gente vai ter boas experiências para contar, tá? Já avançadas nesses centros de referência no Brasil, outros resultados de pesquisas que vão estar já muito avançados, e a gente vai estar num outro estágio já de discussão aqui dos desafios, né? Com muito mais aprendizado. E, da perspectiva do paciente, gostaria que vocês levassem uma coisinha. Para o paciente, o acesso ao CAR-T-cell é sinônimo de esperança. Esperança de uma continuidade de vida, de uma melhoria da qualidade de vida, de uma transformação total, de voltar a sonhar. Fiquem com a frase do paciente que eu consegui ter a grande oportunidade de conhecer. Ele voltou a sonhar. Então, é maravilhoso a gente testemunhar isso e poder contribuir, não só testemunhar, mas poder contribuir. Eu espero que no ano que vem a gente esteja falando aqui de outros avanços, outros resultados, nos surpreendendo com outra fase do processo e cheio de história boa para contar. Quem sabe até trazendo um paciente, não é? Seria extraordinário. Então, contem conosco. A Abrale oferece muita informação acessível em diferentes formatos. A gente tem acelerado também nosso processo de construção desses materiais, porque eles são diversos, são complexos. Os pacientes têm muitas dúvidas, mas a gente está à disposição para acolher e construir esse caminho de esclarecimento juntos. Então, acessem as nossas redes sociais também. Nossa campanha mais recente, nas nossas publicações, a gente já alcançou mais de 4 milhões de pessoas, pacientes quase todos, interagindo e tendo mais acesso à informação sobre as terapias inovadoras. Então, eu fico à disposição e me chamem de novo, tá bom? Muito obrigada. Obrigada.
aproveitando o que a Catherine trouxe, eu acho que a mensagem que eu queria passar é o protagonismo do paciente e do cuidador nesse processo. Acho que é extremamente importante deixar claro o quanto o paciente e o cuidador, né, apesar de nós cercarmos o paciente de cuidados, né, durante o período em que ele vai estar internado, o pós-CAR-T, o protagonismo é deles, né, é do paciente e é do cuidador. Então, a minha mensagem, eu acho que é principalmente essa. Obrigada. Eu acho que, seguindo também o que as duas já falaram, principalmente a Catherine, o que eu queria falar era isso, a esperança. Apesar de ser inovadora, como muitas terapias, ela também já falou, já foi no passado, é uma terapia agora que a gente torce para que seja acessível a todo mundo. Está no início, espero também voltar aqui ano que vem, trazendo, né, novos casos de vários pacientes, de várias redes de acesso, e é isso. Quem for para a terapia, lembrar disso que a Cris falou, que o paciente é protagonista e o acompanhante, o cuidador também é muito importante nesse processo do paciente. Então, eu gostaria de encerrar a nossa tarde de hoje, agradecer que vocês ficaram conosco até o final e dizer que é muito bonito de poder participar e ver de perto uma inovação científica que até pouco tempo atrás era considerada uma rocket science, ficção científica, se tornando realidade para os pacientes brasileiros. Então, que eu espero muito que no ano que vem a gente possa ver um paciente que tenha sido tratado com essa terapia, dando seu depoimento aqui conosco. Então, muito obrigada e até ano que vem, pessoal. Obrigada, pessoal. Até amanhã, hein? Amanhã tem mais TJCC. Até amanhã.